Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes do curso online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos, que Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares, em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho com água ou uma garrafinha para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Irandi, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial do livro Pão Nosso, capítulo 57, do Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, livro Alvorada do Reino, Piedade em Casa. É com você, nosso irmão. Obrigado, Ana Mares. Piedade em casa. Não aguardes as ocorrências da dor para desabotoares a flor da piedade no coração. Sê afável com os teus. Sê gentil em casa. Sê generoso onde estiver. No lar encontrarás múltiplas ocasiões, cada dia, para o cultivo da celeste virtude. Tolera com calma silenciosa a cólera daqueles que vivem sob o teto que te agasalha. Não pronuncies frases de acusação contra o parente que se ausentou por algumas horas. Não te irrites contra o irmão enganado pela vaidade ou pelo orgulho que se transviou nos vastos despenhadeiros da ilusão. Na tarefa de esposo, desculpa a fraqueza ou a exasperação da companheira nos dias cinzentos da incompreensão. E no ministério da esposa, aprende a perdoar as faltas do companheiro e a esquecê-las, a fim de que ele se fortaleça no crescimento do bem. Se és pai ou mãe, compadece-te de teus filhos quando estejam dominados pela indisciplina ou pela cegueira. E se és filho ou filha, ajuda os pais quando sofram nos excessos de rigorismo ou na intemperança mental. Compreende o irmão que errou e ajuda-o para que não se faça pior. Compadece-te sempre. Se tudo é desespero e conturbação onde te encontras, compadece-te ainda. Ampare e espera, sem reclamar. Guarda a piedade entre as bênçãos do trabalho. Habituemo-nos a ignorar todo o mal, fazendo todo o bem ao nosso alcance. A piedade do Senhor, nas grandes crises da vida, transformou-se em perdão, com bondade em ressurreição, com serviço incessante pelo soerguimento do mundo inteiro. Neste momento, Senhor Jesus, nós rogamos a Tua presença em cada um dos nossos lares e nos lares dos nossos amigos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Que esta Tua luz percorra todos os aposentos, iluminando, trazendo equilíbrio, paz e amor. Fica conosco, Senhor, para que nós possamos realizar esse nosso Evangelho na Tua paz. Que assim seja. Muito obrigada, Irandi. Esse texto mexeu muito comigo. Já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Socorro, que fará junto com a equipe desta noite a explanação do Evangelho no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 17, a piedade. Socorro. Boa noite, meus irmãos. Vamos ao nosso Evangelho de hoje. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Ondina, que sentimento é esse de piedade? O que é que você pode nos dizer sobre esse momento do Evangelho? Boa noite, Socorro. Boa noite, meus irmãos e ouvintes. Então, a piedade, meus irmãos, é o sentimento que mais se aproxima do amor sublime de Deus por nós. Piedade é o sentimento de compaixão pelo sofrimento alheio. É sentir a dor do outro, como se fosse a sua própria dor. Piedade jamais provoca perturbação e aborrecimento.
Se provoca sentimentos de tristeza, de constrangimento, esses desaparecem logo, sendo substituídos pela felicidade de devolver a coragem, a esperança e a fé, quando o homem se deixa guiar por ela, fazendo o que pode para auxiliar, minorando os sofrimentos. Restituir esperança a quem a havia perdido, estimular a resignação, são atos que têm como consequência um prazer diferente, ligado sim ao sofrimento de alguém, mas que é todavia amenizado, suavizado pela esperança. Que lindo isso, né, Ondina? Como é bom aprender sobre isso, né? Voltando ao nosso evangelho. Tem um certo amargor, é certo esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo sabor acre dos gozos mundanos. Também não traz as pungentes decepções de vazio que estes últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. Ana Maris, explica melhor como a gente pode sentir esse encanto que é tão diferente das outras alegrias mundanas. Bem, primeiro, júbilo, né? É uma palavra diferente para alguns, significa alegria extrema. Aí eu pensei muito como explicar esse sentimento contido nessa frase, né? Tão antagônica, que é penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. Como podemos sentir isso diante de tantas desgraças que vemos por aí? Né, eu fico imaginando, né, me veio diversos exemplos de acontecimentos no trabalho junto ao Projeto Sirineus. Eles acabam sempre sendo meu fonte, né, minha maior fonte de exemplos ultimamente. E eu poderia citar vários. A sensação de conseguir um botijão de gás para uma mãe que cuida de 5 filhos, que mora de aluguel, trabalhando como diarista e não tem como cozinhar o alimento. Esse é um. A outra, juntarmos as nossas economias de trabalhadores para pagar a conta de luz de uma família que teve energia cortada durante o inverno rigoroso, é outra sensação. Conseguir um tênis para uma criança que só tem um chinelo velho para ir para a escola, né, faz a gente pensar. Pegar aquela receita para comprar o remédio que alivia a dor de quem não tem dinheiro para comprar. E tantos outros pequenos favores. Digo que é uma alegria que esquenta o coração, sabe? Que esquenta o peito quando a gente consegue fazer isso para eles. O olhar de alívio da mãe, sabe? O olhar de gratidão daquela criança, sabe? Que olha para você, para cima, com aquele olhinho brilhante, sem palavras, né? Porque eles ficam diante da dificuldade mudos às vezes. Esse doente que veio se pedir para a gente, ele pega na nossa mão e segura com verdadeira gratidão, sabe? Isso não tem como comparar com uma noite de festa, por exemplo. Aquela sensação acaba. Não é a mesma coisa de você sentir tudo isso que eu falei anteriormente. É uma sensação que aquece o coração e faz a gente sentir um pouquinho melhor nessa vida tão cheia de dificuldades. Me emocionou também, Ana Maris, esse seu relato. Ô, Irandi, como é que a gente desenvolve esse sentimento? Essa descrição sobre esse sentimento que a Ana Maris colocou, né, a gente vai desenvolver na medida como nos é descrito, na medida em que a Ana Maris falou aí. Então, nós necessitamos desenvolver um olhar diferente. Ela falou das festas, né, dos passeios. Nós gostamos de fazer passeios em lugares maravilhosos e tal. Mas esta alegria que a Ana Maris trouxe para a gente é algo que nos deixa sempre mais leve, sempre mais emotivo, no sentido de que ajudou aquela criatura. Ela que é meu irmão, eu passo a vê-lo como irmão. Então, veja bem uma coisa interessante, que me tocou muito, que nós saímos, eu, meu irmão e minha família, a família dele, para irmos ao teatro, assistir uma peça muito famosa do Victor Hugo, chamada Os Miseráveis. Mas não sei por que motivo nós chegamos atrasados no teatro. E aí a gente ficou sem saber se entrava, já tinha começado e tal. Aí meu irmão ouviu: vocês não vão assistir
assistir os miseráveis, vocês vão assisti-los. Veja que coisa interessante. E ele tinha cobertores no carro, e nós fomos, estava uma noite muito fria. E aí, chegando na Avenida Liberdade, ali na Estação São Joaquim, quando sai do metrô, a gente faz uma curva para descer a rua. Tinha um homem deitado ali só de calção, e ele estava na posição fetal. Nós fomos, abrimos o cobertor, na hora que a gente colocou em cima dele, ele disse assim, graças a Deus, Deus lhes ajude, mas ele não se mexeu. Aquilo foi um toque, uma emoção muito profunda. Esse sentimento que não dá para descrever, mas que é de uma profunda alegria, é que nós vamos sentindo, e a partir de sentir esse sentimento, nós vamos começar a praticar. Eu quero desenvolver, porque isso é muito bom, muito gostoso. E Jesus nos mostrou em todos os instantes esse sentimento. Não é fácil. Hoje nós temos uma vida corrida e nós passamos pelas pessoas e não notamos, não as enxergamos. Vivemos dentro do nosso lar e também não enxergamos as pessoas do nosso lar que estão com dificuldades. E daí vai não termos esse sentimento com aqueles que estão do nosso lado. Então é muito importante que nós possamos observar os nossos irmãos a partir do lar e ver as suas necessidades. Não precisa ver que ele está sofrendo. Vê que ele acorda cedo para ir para o trabalho, que ele está trabalhando bastante, né? A mãe está se esforçando para deixar as nossas roupas limpas, a esposa. O pai se levantando cedo para ir para o trabalho, chega cansado. Esse sentimento de gratidão por eles por a família estar fazendo isso, por os membros da família, nós pelo menos fazer uma prece, ser simpáticos a eles, como disse a lição. Em nenhum momento agredi-los verbalmente ou mentalmente. Esse é um sentimento que nós precisamos desenvolver. A partir dele, a caridade é uma caridade cheia de amor. É isso, Socorro. Nossa, que relato forte, e emociona a gente, e dá aquele sentimento, aquele calorzinho no coração, como a Ana Maris falou. E é possível desenvolver sim, basta a gente querer, né? Basta a gente se abrir para isso. Continuando o nosso evangelho. A piedade bem sentida é amor, o amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. A quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Meire, como é que a gente pode dar exemplos sobre esse sentimento forte e empático? Como agiu Cristo? Como é que a gente pode pensar sobre isso? Boa noite. Então, Socorro, a piedade é um sentimento que nos dias de hoje precisa ser exercitado, pois a correria diária, a pressa para a conquista material, estão nos deixando indiferentes para com o sofrimento alheio. Piedade é parar, olhar o próximo com cuidado, com carinho, muitas vezes chorar o choro deles. Veja Jesus, em sua eterna bondade, ele teve piedade dos cegos, dos leprosos, das prostitutas. Ele nunca julgou o comportamento alheio, mas sempre lhe mostrou o melhor caminho a seguir. Eu participo de um grupo, né? Um grupo de ataque. Só tem mulheres. Todas elas têm os seus problemas, com dores, com dificuldade para andar, muitas delas de cadeira de roda. Então, todo dia, uma pede um conselho. O que eu posso fazer no dia? Como agir? Eu não aguento mais. Então, sempre tem uma que vai lá e fala, né? Dá um conselho, faz uma oração. Então, isso também é piedade. Nós temos piedade uma pelas outras, né? Sempre nos aconselhando, sempre nos ajudando, né? Sempre nos fortificando. A gente fica forte umas com as outras, né? E vão passando. E a gente já nesse grupo já há 6 anos. E todo dia uma tem um relato para contar, né? E isso a gente faz amigo secreto, é muito bom, sabe? Porque ali uma sente a dor da outra, uma passa sentimentos para a outra. Então, acho que isso também é piedade. Você não acha, Socorro? Uma ajudando as outras? Com certeza, Meire. Porque existem várias formas de agir,
né? Esse sentimento pode ser desenvolvido, mas de várias formas, de formas diferentes, dependendo de cada grupo, de cada momento. Muito importante isso. Voltando ao nosso evangelho. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade, que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nádia, o que a gente pode falar sobre esse momento do Evangelho? Boa noite, Socorro. Boa noite a todos. Bom, essa é uma missão do Espiritismo, auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento moral, no entendimento dos ensinos do Mestre Jesus. Com o Espiritismo, razão e coração compreende por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que os homens têm todas as condições internas para seguir seus ensinamentos, porque um dia todos viverão plenamente a palavra do Mestre. Daí jamais sufocá-la, como muitos o fazem, com vergonha de demonstrar suas emoções, seus sentimentos, por considerá-los fraqueza, segundo valores terrenos. A felicidade que iremos experimentar será intensa. Assim, aconteceu comigo, não que eu dei, eu recebi. Eu estava muito triste numa praça, né? Estava chorando muito. E chegou uma senhora e falou: o que foi? Você está bem? Eu posso te ajudar? Você quer conversar comigo? E aquilo, para mim, ela me aqueceu meu coração. Ela conversou comigo, ela me deu atenção. E ela me ensinou uma coisa também, né, gente? Às vezes a gente passa batido pela dor do outro, né? A gente não percebe. Quantas vezes eu no metrô, trabalhando, vi a pessoa chorando, eu não fui capaz de chegar até aquela pessoa e dar o mesmo carinho que eu recebi. Vai saber se eu não estava com pensamentos suicidas, né? Enfim, então para mim foi muito gostoso aquele calor que aquela mulher me deu naquele momento. Ela me deu uma palavra, ela me abraçou. E eu me senti bem para voltar para minha casa, porque eu estava muito chateada aquele dia. Então, assim, às vezes a gente, né, dá também é bom, né? Só receber também não dá, né, gente? Então é isso. O bom com a doutrina, né, Nádia, é que a gente presta atenção. A gente presta atenção de quem está perto da gente. A gente presta atenção na atitude do outro, mas também a gente presta atenção como é que agimos, né? Em todas as situações. Voltando à leitura do nosso Evangelho. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos conflitos, dos aflitos, porque o espetáculo das suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência alegre. Temei e conservai-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Sobre isso, meus irmãos, eu queria apenas dar ênfase a uma questão importante. Eu sei que em alguns momentos, alguns irmãos se queixam, dizendo que é difícil até dar uma atenção a um irmão que está com uma aparência não tão boa, com cheiro muito forte. E alguns irmãos dizem assim, fica até difícil a gente ter piedade ou a gente fazer uma ação de caridade com esses irmãos. Mas é aí que a gente precisa se preocupar. É aí que a gente precisa entender que a gente não pode ser indiferente a nenhum irmão, nem esses que estão com essa aparência fragilizada, ou com um cheiro forte, ou com uma depreciação no seu próprio comportamento, das suas ações, nem tampouco aquele que está bem vestido e que em alguns momentos por dentro está completamente arrasado. Então a gente tem que ficar atento com isso, porque a gente precisa sim ter esse sentimento, prestando atenção com relação ao que o Evangelho está falando, que a gente precisa ter esse sentimento de piedade,
a todo momento, porque essa aparência não vai dizer exatamente o que realmente ele está sentindo. E a gente precisa ficar atento como espírita, principalmente tendo como essa doutrina de consolação, de amor ao próximo, a gente precisa ficar atento a essas questões. Ô, Socorro, eu gostaria de dar um exemplo, você permite aí? Claro, meu irmão. Eu estava em São Paulo, logo que começou o Projeto Cirineu, dentro do projeto levar as pessoas ao centro espírita, para eles tomarem banho, cortar cabelo, se alimentar, ouvir o Evangelho, como eles fazem todos os sábados, e ontem fez 10 anos, né? Hoje nós estamos gravando no dia 4 de fevereiro de 2024. 10 anos que esse trabalho é realizado. E, nesta época, nós íamos com os próprios carros, eles iam com os próprios carros, eu só estava acompanhando, que eu não moro em São Paulo. Aí, eu estava com meu irmão, fomos a um local onde eles pegavam as pessoas, né? Saíam 3, 4 carros em locais já pré-determinados e recolhiam essas pessoas, traziam até o centro, depois levavam de volta ao ponto onde eles foram pegos. E quando nós chegamos em determinado local, tinha uma mulher que estava com desenteria. Então a roupa dela estava totalmente suja. E nós precisávamos botar dentro do carro, não tinha jeito. Aí eu tinha um supermercado em frente, eu fui lá, comprei aqueles galão de 5 litros de água e joguei nela, sabe, na roupa dela. E ela veio molhada mesmo, não tinha outra roupa, como é que ia fazer, né? E aí levamos ela para o centro espírita. Um mau cheiro enorme dentro do carro, o percurso não era tão longo, mas também não era tão curto. E aí ela chegou lá e já levaram direto para o banheiro, deram um banho nela, aí tem médicos, aí já prescreveram lá um remédio para ela tomar, e ela ficou lá durante umas 4 ou 5 horas, né? Mas esta disposição, ela foi automática, que nós não podíamos deixá-la ali. E aí a gente ficou muito feliz com esse acontecimento, muito embora foi um acontecimento nada assim agradável para que nós pudéssemos fazer. Mas a gente ficou muito feliz depois e agradeceu muito a Deus a esta oportunidade que nós tivemos, porque foi realmente um teste interessante. Os nossos outros irmãos também tinham um cheiro muito forte, não é? Mas essa estava com o cheiro das fezes. Então foi algo assim que nos comoveu, e nós agradecemos a Deus por termos, né, tido esta ação de ajudá-la. Era isso, Socorro, desculpe aí. Nossa, esse evangelho está trazendo muitas questões à tona, né, Irandir? Meus irmãos, a gente precisa ficar muito atento às palavras do Senhor. O evangelho, em cada evangelho a gente aprende algo, nos fortalece enquanto cristão, enquanto espírita, enquanto pessoa. A gente tem que ficar muito atento a cada palavra, a cada reflexão do evangelho. Continuando a leitura do nosso evangelho. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico mais celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bordeaux, 1862. Ondina, diga-nos por que a piedade não causa constrangimento e compensação de quem a pratica. Pois é, percebemos no desenvolvimento espiritual do homem que quando ele começa a se sensibilizar com o sofrimento do outro, inicia aí esse sentimento que desenvolve o amor,
que transcende no devotamento, que é o esquecimento de si mesmo, tal como Jesus, que por amor a Deus e a sua criação, devotou-se à humanidade da terra. A piedade jamais provoca perturbação e aborrecimento, como pensam os que dela fogem. Se provoca sentimentos de tristeza, de constrangimento, esses desaparecem logo, sendo substituídos pela felicidade de devolver a coragem, a esperança e a fé, quando o homem se deixa guiar por ela, fazendo o que pode para auxiliar, minorando os sofrimentos. A piedade leva o homem a perder o egoísmo, mesmo sem se dar conta. Eu vou dar só um pequeno exemplo do que aconteceu ontem. A minha filha, se formou no ano passado, agora vai fazer um curso, e ela estava vendo aqueles vídeos no YouTube, e um pai pedindo ajuda para montar o material escolar da filha, que ia ingressar na escola. E aí ela chegou para mim e falou assim: mãe, tem tantas pessoas que precisam de um caderno, de um lápis. O que nós podemos fazer para ajudar? Aí eu parei e falei: oh meu Deus, que bom que minha filha tem esse sentimento, que isso já tão nova se aflorou nela. E eu vejo que é pelo nosso trabalho, que a gente tem falado muito do amor ao próximo. E aí eu disse para ela: vamos procurar ver com a sua professora, com sua tia, que tem vários alunos na escola que você estudava, que devem precisar, e vamos lá distribuir e ver o que a gente pode ajudar. E isso me aqueceu muito, porque nós vemos que o nosso trabalho está gerando frutos em nossos filhos, que são a geração do amanhã, que vai cuidar de tudo. Perder esse egoísmo que a gente acabou de falar. É isso, Socorro. Então, Ondina, veja só, você falou uma coisa interessante, porque os exemplos, a respeito dos exemplos, para que a gente possa desenvolver também esse sentimento e mostrar para o próximo, é isso aí. Foi exatamente o que Jesus fez. Através do quê? Dos exemplos. E ele explicava os seus exemplos. Posso falar uma coisinha? Eu vi uma matéria no Fantástico maravilhosa. Pais que adotam crianças com deficiência física e mental. Eram vários casais. Crianças assim que não tinham movimento nenhum. E ela, quando era adotada, já não sorriam muito tempo e elas sorriam para ele. Gente, aquilo para mim eu achei de uma devoção, uma caridade, você ir lá, escolher as crianças deficientes, uma coisa incrível, Incrível. E eles gostavam, eles adotaram um dos casais, 2 crianças, e elas não tinham movimento nenhum. E aquilo eu pensei, gente, é uma pessoa, são pessoas iluminadas, assim, que eu acho que aquela frase, amar o fácil é fácil, Agora, amar o difícil, às vezes a gente não consegue amar o difícil nem dentro de casa. Essa que é a verdade. Então, eu achei lindo que eu assisti no Fantástico, maravilhoso essa matéria. Como o nosso evangelho foi lindo, Ana Mara, isso é com você, minha irmã. Eu quero só fazer uma observação que pegou bem esse evangelho para mim, que você falou, Socorro. Prestar atenção. Às vezes eu não presto atenção, A gente tem que estar aberto para isso, a gente tem que estar disponível. A partir do momento que a gente quer mudar, a gente tem que estar disponível para essa situação. Então, que a gente esteja aberto a olhar para o próximo, aquilo que eles necessitam, daquilo que às vezes eles não falam, até dentro de casa. A caridade também é dentro de casa. Então, vamos estar mais abertos, vamos estar disponíveis para que a gente possa aproveitar cada oportunidade. Passamos a palavra agora para a nossa irmã Ondina, que fará a prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Mestre Jesus pela presença dele aqui hoje conosco e de nossos guias espirituais, nos auxiliando e nos compreendendo, nos intuindo e nos amando. Agradecemos, Senhor, por esse encontro maravilhoso de aprendizado, que possamos também fazer aquilo que estamos pregando,
Senhor, pedimos que essas águas sejam fluidificadas, pedimos mais amor e paz aos nossos lares. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos então a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram conosco, acompanhando nesta noite em seus lares este Evangelho. Ele ficará gravado no canal do Lar Ismael, no YouTube, para você ouvir quando quiser e enviar para os seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a palavra de Jesus. Que Jesus abençoe a todos e até a próxima segunda-feira, às 18 horas.